Estamos de volta com o nosso Arena e deputados vão protocolar amanhã o pedido de abertura de CPI do MST para investigar as invasões de terras por parte do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra pela Frente Nacional de Luta do Campo e Cidade, grupos indígenas e outros movimentos. Coordenada pela bancada ruralista, a comissão alcançou o número mínimo de assinaturas para ser instalada. 171 deputados assinam o pedido de abertura. Muito bem, informação que acabou de chegar, Raquel, quer complementar? A informação da Basília Rodrigues, né, que ela traz, você tinha três tentativas de montar essa CPI, dos deputados Kim Kataguiri, até você checar aqui, Coronel Zucco e Ricardo Salles. Eles juntaram forças, fizeram uma articulação para reunir as assinaturas, chegaram nas 171, se não me engano, deixa eu checar aqui. Conseguiram 171 assinaturas, vão protocolar amanhã logo cedo e em seguida vão falar com Arthur Lira. É muito provável que o Lira vá abrir essa CPI. Primeiro porque estão preenchidas todas as condições, né, que são as condições técnicas, objeto, temporalidade, o número mínimo de assinaturas. Assinaturas dessa legislatura. Exato, diferente da CPI dos atos antidemocráticos, mas o que é um fator importantíssimo. A Frente Agropecuária, que hoje tem uma força imensa no Congresso Nacional, com muitos deputados, muitos senadores, ela foi muito importante para a eleição de Arthur Lira. É uma base de sustentação importante do presidente da Câmara. Então, é muito provável que ele, apesar de ser uma CPI que não interessa ao governo, ela pode sim contar com a simpatia do presidente Arthur Lira e acabar prosperando. Era o que a gente discutia aqui outro dia no Arena, Felipe, como o governo não se posicionou, não fez uma condenação veemente da invasão de terra, que é um crime, é uma atitude criminosa, não existe vácuo de poder. Quando o Executivo não se posiciona, o Congresso Nacional vai e ocupa esse espaço. E a FPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, é muito forte, está com mais de 300 deputados, mais de 40 senadores, né? Uma base ali forte que, obviamente, tem ligações com o agronegócio que vê com maus olhos invasão de propriedade. O que você acha que pode sair daí, Joel? Bom, a gente está vivendo um momento de invasões no Brasil. Estamos vendo o aumento das invasões, estamos vendo terras produtivas sendo invadidas, outro lugar terra improdutiva. Vimos aquela movimentação de levar indígenas... judicial, né? Exato, que é improdutiva, mas por motivo de pendência judicial. Vimos aquela situação de indígenas sendo levados também para ocupar uma terra. Então, quer dizer, dado que isso está se conflagrando no Brasil inteiro, o momento pede algum tipo de atitude. Essa CPI representa uma atitude desse tipo. Vamos entender, pelo menos, vamos investigar. Quem que está financiando? Porque é preciso recursos para bancar invasões em diversas localidades. Levar pessoas, alimentar, hospedar, tudo mais. Existe algum tipo de coordenação? Quem faz essa coordenação? De onde vêm os recursos do MST? Tudo isso está em dúvida, do MST e de outros movimentos que têm feito coisas similares, como aqui no estado de São Paulo, que a gente viu outro dia também o Carnaval Vermelho, que foi instaurado de invasões por um outro grupo de reforma agrária, que também está atuando com a mesma lógica, né? É preciso resposta das instâncias políticas, sabe? Não é bom para o Brasil ver o número de invasões aumentar. Aumenta a nossa insegurança jurídica, dificulta a produção de valor no campo brasileiro, leva o Brasil mais para próximo da lei da selva, da lei da bala, do que da lei da ordem. Então, e do Estado de Direito e da democracia. Portanto, é algo que precisa ser efetivamente combatido e parte desse combate se dá ou pode se dar por meio de uma CPI. Portanto, eu acredito que ela se mostrou, os fatos têm mostrado que essa CPI é bem-vinda e eu acho que o futuro próximo estou pensando em dois atores aí. Por um lado do governo federal, vou considerar um erro terrível dele se ele começar a se colocar muito contra essa CPI, porque ele próprio não tem interesse nenhum em estar misturado com o nível de caos, destruição e rompimento à lei que a gente tem visto nas invasões. E segundo ponto, acredito que um movimento como MST, sou contra a demonização, estou pedindo investigação aqui, acredito que para o próprio MST vai se revelar um erro ter, nesse início de governo Lula, apostado suas fichas na quebra da lei.
Roberto, o MST, integrantes, evidentemente, do movimento, invadiram ali as fazendas da Suzano, na Bahia. Aí houve liminares que foram conseguidas pela fabricante de papel celulose na justiça para reintegração de posse, e aí desocuparam. Começaram a mesa de negociação que o presidente da Suzano disse que não ia fazer enquanto não desocupassem. Em nota, o MST falou que a ocupação é um método legítimo justamente para alcançar essa negociação. Ficaram sem punição, sem responsabilização, o que aumentou um pouco essa vontade de determinados parlamentares de levar o caso para a CPI. Então, assim, há uma oposição atuante. Como é que o governo contém isso? Ele vai ficar do lado de invasão de terra? A CPI do MST não é a primeira, né? Já houve algumas aí, certo? Eu acho que o MST está escolado em CPI, certo? Porque ele é exatamente o mais investigado. Eu acho que as tensões do campo são no Brasil, elas devem ser objeto de uma reflexão mais aprofundada, de uma discussão mais aprofundada, de uma apuração mais aprofundada. O campo não pode ser um lugar para morrer tanta gente como morreu. Não pode haver tantos líderes sem terra, não pode haver tanta gente morta no campo. Nós precisamos efetivamente apurar. A CPI talvez seja uma oportunidade que o país tenha. Eu não diria motivo para o governo interferir nessa CPI, certo? Até porque o MST não integra o governo. Né? De se discutir essa história. Vamos discutir o campo, vamos discutir as tensões no campo, vamos discutir o que nunca se discutiu no Brasil com clareza. Certo? Eu não vejo por que o MST teria que estar preocupado com essa CPI. Certo? Acho que não é a primeira, não é a segunda, talvez não é nem a terceira. Eu estou se puxando de memória. Né? Mas já houve várias outras tentativas. Talvez seja esse o momento muito mais adequado, tecnologicamente adequado. Nós estamos passando por uma situação muito preocupante, climática, mundial. Talvez seja o momento da gente realmente fazer essa CPI e discutir a situação no campo do Brasil. Quem sabe venha oportunamente aí. A CPI é a primeira grande derrota de Lula na Câmara dos Deputados? A nossa tarja está perguntando, o Hélio responde. Não sei se é derrota ou não, mas a CPI é necessária. Eu parabenizo os deputados Kim Kataguiri e Ricardo Salles por terem capitaneado essa instauração dessa CPI. Tem muito a ser investigado, Felipe. Muito. O MST, como eu mencionei outro dia, é uma organização, todo mundo sabe, tem chefe, tem gente que dá ordem, movimenta uma opção de recurso, não tem CNPJ. Então está atuando, como comete crimes, está atuando como uma organização criminosa. E à margem de qualquer formalização. Isso aí levanta uma série de questões. Né? Se tem dinheiro vindo de fora, quem é que está recebendo esse dinheiro como pessoa física ou pessoa jurídica até? Da onde está indo? Tem questão de lavagem de dinheiro nisso? Quem está dando as ordens? Quem pegou, segundo o Zeca do PT disse, que alguém contratou ônibus, pegou indígenas e derramou os indígenas dentro de uma terra e fechou o portão? Quem fez isso? Quem deu essas ordens? Quem é que está por trás, efetivamente, tomando as decisões, né? Claro, as pessoas que estão fazendo são diretamente responsáveis, que estão invadindo, mas também essas outras que dão as ordens, que direcionam, que são cúmplices, na verdade, cúmplices desse crime descarado, dessa onda que veio aí junto com o governo PT. Então, inclusive, que verificar se não tem mais gente do mundo político envolvido nessas organizações. Né? Então, tudo isso tem que ser investigado, sim. Não podemos aceitar esse tipo de criminalidade aberta, frequente, recorrente, que a gente não via no Brasil há algum tempo. Agora voltou o governo do PT, vem isso junto. Né? Não me parece surpresa. Agora, e a gente só registra que o requerimento para a instalação da CPI do MST já foi protocolado.
Raquel tinha recebido aqui informação de um deputado de que seria protocolado só amanhã, mas outros deputados, outros parlamentares já fizeram isso hoje. Exato. O Daniel Hitchner, nosso diretor editorial em Brasília, manda aqui o documento, então já está protocolado. Deixa eu trazer uma informação, estou conversando aqui com fontes do governo federal. O governo Lula vai trabalhar para tentar evitar a instalação da CPI e tentar evitar que ela avance. A fonte do governo me diz que, na avaliação deles, a CPI não teria fato determinado, porque o MST já saiu das áreas que foram invadidas. Então, eles estão questionando, como não tem uma invasão em curso neste momento, não atenderia esse critério para a instalação de uma CPI. Isso vai ser muito questionado pela oposição, né? Porque você teve uma série de invasões que já foram feitas, o MST está prometendo outras invasões, o Abril Vermelho, mas é esse o embate, então, que vai se dar no Congresso Nacional. Tem duas formas de tentar neutralizar, duas formas básicas. Uma é judicializar, apontando alguma questão jurídica, quer dizer, não há o cumprimento daquilo que está previsto para a instalação de uma CPI. Outra é convencer parlamentares a retirar a assinatura, mas já que foi protocolado, não sei aí se vai ter volta nesse sentido. E isso muitas vezes é feito com distribuição de emendas, distribuição de cargos, além desse convencimento retórico racional. Joel, quer complementar rapidamente que a gente tem que mudar? Bastante breve, Felipe. A gente tem acompanhado aqui, ao falar do MST, um tipo de crime que tem acontecido no campo. Um crime aí da invasão de propriedades cometido por trabalhadores rurais sem terra. Mas o noticiário das últimas semanas tem estado cheio também de um outro tipo de crime que aconteceu no campo e acontece cronicamente no campo brasileiro, a escravidão dos trabalhadores. Esse é um crime que não é praticado pelos trabalhadores, esse é um crime praticado pelos patrões. Seria de se pensar também numa investigação disso aí.